Bom, nós vamos começar a Física 2 nesse momento. Nós vamos falar sobre os modelos geométricos do Sistema Solar e as leis de... Bom, o modelo da Escola de Pitágoras. A gente começa da Grécia, observando um pouquinho como esses estudos foram feitos por Pitágoras, Filolau e Parmênides, né? O que eles acreditavam? Eles acreditavam que havia esferas concêntricas em torno, e os planetas giravam em torno de um ponto que era um fogo central. Essa imagem ilustra bem isso, né? A gente tem o fogo central e nós temos girando Terra, Lua, Vênus, Mercúrio, e a última esfera de raio maior é a esfera das estrelas, que eles chamavam de estrelas fixas, né? Esse modelo foi um modelo bastante utilizado, até que veio o modelo de Eudóxio. Eudóxio viveu entre 408 e 337 a.C. Importante frisar que ele era um discípulo de Platão, né? Platão tinha uma visão idealizada das coisas, né? Acreditava no ideal. E naquela época, o que o Eudóxio observou? Ele observou que os planetas não se moviam constantemente sobre um círculo, que havia um movimento que era um movimento retrógrado. Então, se o planeta estava nessa posição em 10 de setembro, em relação às estrelas fixas, ele caminhava para a esquerda em 10 de outubro, 9 de novembro, depois ele tinha um movimento de volta para a direita, aqui em 8 de janeiro, por exemplo, 7 de fevereiro, e retornava depois para a esquerda. Então, esse movimento de volta é um movimento chamado de movimento retrógrado, que eles não conseguiam entender naquela época. Para isso, né, Eudóxio criou aí os epiciclos. O que são epiciclos, né? Na realidade, o planeta não estaria girando em torno de um ponto, né? Ele estaria girando num ciclo e o centro desse ciclo é que estaria girando em torno, por exemplo, desse ponto, que é o ponto central. Então, olha que coisa interessante esse modelo que ele cria, né? Com isso, ele conseguiu explicar esse movimento, que é o movimento retrógrado dos planetas, né? Porque o planeta está caminhando num sentido, chega nesse momento, ele retorna e volta a caminhar novamente. Então, foi um modelo interessante usado por Eudóxio. Até que vem Aristarco. Aristarco discorda do movimento anterior. Em 230 a.C., ele cria duas hipóteses. Primeiro, a Terra gira sobre si mesma, o que explicaria a questão do dia e da noite, e a Terra gira ao redor do Sol e de outros planetas também. Isso explicaria o movimento aparente do Sol, né? Esse modelo é um modelo muito próximo ao modelo atual, que já era pensado numa época bastante antiga, né? Só que foi rejeitada. Por quê? Porque se afastava do dogma platônico da imobilidade da Terra. Então a visão platônica de Platão era muito forte na época, né? Apesar das observações serem possíveis, né? Esse modelo não foi aceito. Bom, aí vem o modelo de Ptolomeu. Ptolomeu coloca quem no centro? Não é mais aquele fogo, né? Que tinha anteriormente na época inicial, né? Na visão inicial. Mas ele coloca a Terra no centro, né? E aí ele explicou o movimento dos planetas através de uma combinação de círculos. Ele volta ao modelo original de epiciclo e ele cria o deferente. Então, olha que interessante, né? Nós temos a Terra está no centro aqui. Nós temos um círculo maior que nós chamamos de deferente e ciclos menores que nós chamamos de epiciclo. Então, o planeta gira em torno de um ponto, só que esse ponto se movimenta num raio maior. Esse ponto aqui que vai se movimentando é um ponto que forma esse círculo maior que eu chamo de deferente, né? Essa observação é muito importante, né? Para que aquelas observações ficassem corretas diante desse modelo, ele introduziu o equante. O que é o equante? É um ponto ao lado do centro do deferente. Então, a gente tem o centro do deferente, nós temos um ponto.
oposto à posição da Terra, em relação ao qual o centro do epiciclo se move a uma taxa uniforme, né? Então, olha que interessante, né? Apesar da Terra estar aqui, né? O centro que ele fala que é o centro do epiciclo, ele se move com movimento uniforme em relação a esse ponto que ele chama de equante. Então, olha que interessante, teve que se construir um modelo extremamente complicado para se dar conta de explicar o movimento retrógrado dos planetas em torno da Terra, que era o que ele pensava nesse momento, né? Bom, de acordo com esse sistema, a Terra é estacionária, está no centro do universo, né? Esse modelo foi razoavelmente bem sucedido, por quê? Porque conseguia prever a posição dos planetas, né? E esse estranho movimento retrógrado que alguns planetas realizavam. Essa animação ajuda muito a entender o que está ocorrendo, né? Por quê? Porque o planeta, ao girar em torno do epiciclo, né, esse ponto que é o ponto em torno do qual ele gira do deferente, é um ponto na trajetória do deferente, ele dá conta de explicar esse movimento retrógrado. E esse modelo conseguiu ficar vigente por aproximadamente 1.300 anos sem grandes alterações, né? Aqui a gente consegue ver melhor. Então, olha, da Terra, como é que a gente consegue ver a posição do planeta, né? Então, essa trajetória aqui, olha, é a trajetória do planeta. O planeta, então, teria esse movimento, que é o movimento retrógrado, né? Até que vem o modelo heliocêntrico de Copérnico. Quem é Copérnico? Copérnico é um astrônomo polonês da época da Renascença, né? Tinha grande inclinação para matemática. Estudou na Itália, onde ele leu a hipótese heliocêntrica que foi proposta por Aristarco, e ele concordou, ele escreve um livro sobre isso, né? Quais são os conceitos elaborados por Copérnico? Então, primeiro, introduziu o conceito de que a Terra é apenas um dos 6 planetas. Ele não é o planeta que está no centro, ele é um dos 6 que está girando em torno do Sol. Segundo, a Terra gira sobre si diariamente, o que produz aí os dias e a noite. Terceiro, ele colocou os planetas em ordem de distância ao Sol, que é o que nós temos atualmente: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. 4. Determinou a distância dos planetas ao Sol em termos da distância Sol-Terra. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra com a Lua girando em torno, Marte, e ele ainda, no final, ele ainda mantém a última esfera como sendo as estrelas fixas, né? E olha que interessante, isso é uma observação muito importante, né? Deduziu que quanto mais perto do Sol está o planeta, maior é a sua velocidade orbital. Então, o planeta mais próximo do Sol é o Mercúrio. Então, a velocidade com que Mercúrio gira em torno do Sol é maior do que a velocidade com que Vênus gira em torno do Sol, porque Vênus está mais afastado do Sol do que Mercúrio. E o movimento retrógrado dos planetas foi facilmente explicado sem a necessidade dos epiciclos, né? Por quê? Né? Porque a gente tem que compreender que o observador, ele também está num referencial móvel, né? Então, se o Sol está no centro e eu estou olhando da Terra, eu tenho que perceber que o que eu estou olhando depende do meu movimento, não só do movimento do planeta, né? Bom, a teoria dele só foi aceita anos depois por causa das publicações de Kepler e foi rejeitada pela Igreja, porque a Igreja considerava que a teoria geocêntrica, ou seja, que a Terra está no centro, era a teoria que deveria ser válida, né? Até que vem Tycho Brahe, né? Quem que é Tycho Brahe? Olha, ele nasceu aí... 3 anos depois da morte de Copérnico, nasce o Tycho Brahe, né? Ele fez muitas observações das posições do planeta e das estrelas. Ele era assim, um observador muito detalhista, né? Muito importante, né?
E aí o que acontece? Ele não acreditava na teoria de Copérnico, né, teoria heliocêntrica, né, mas ele fez observações muito interessantes. E ele contrata, um ano antes da sua morte, ele contrata o matemático alemão Johannes Kepler. E aí vem Kepler, né? Kepler, na realidade, ele queria seguir a carreira teológica, né? E na universidade ele leu os trabalhos de Copérnico e se tornou um defensor do heliocentrismo. A partir da teoria heliocêntrica e dos dados herdados do Tycho Brahe em 1601, Kepler dedicou-se por 20 anos ao estudo dos movimentos do planeta, o que resultou nas 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é chamada Lei das Órbitas. Ela diz o seguinte: as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, não mais circulares, nas quais o Sol é um dos focos, né? Numa elipse existem 2 focos e a soma das distâncias aos focos é constante. Então agora eu não tenho mais uma trajetória circular com um único ponto central. Numa elipse eu tenho 2 pontos importantes que são chamados de focos. Aí nessa trajetória elíptica, que eu tenho o eixo maior e o eixo menor da elipse, nós vamos desenhar os 2 focos, né? Foco mais à direita e foco mais à esquerda, e pegar um ponto na elipse e medir a distância desse ponto ao foco 1 e ao foco 2. Então, a gente está chamando a primeira distância de A e a segunda distância de B. Se eu pegar um outro ponto na minha elipse, eu vou falar que eu tenho uma distância a um foco desse segundo ponto C e desse segundo ponto até o outro foco de D. O que caracteriza um elipse? A distância A mais B, C igual a distância C mais D. E aí vem a segunda lei de Kepler, né? A partir dos dados lá de Tycho Brahe, o que Kepler descobriu? Que quanto mais perto um planeta estiver do Sol, mais rápido ele se move. É muito importante a gente observar essa figura, né? Por quê? Né? Ele descobriu que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, né? Então, se essa área na região mais afastada do Sol, Sol em grego é Hélio, né? Então, essa região aqui é chamada de afélio, afastado do Sol. E essa região que está mais próxima do Sol é chamada de periélio. Se as áreas são iguais, como eu tenho um comprimento maior dessa figura, para tornar a área igual, eu tenho que ter essa distância percorrida pelo planeta menor. E em contrapartida, como esse comprimento é menor, essa distância tem que ser maior. Mas se as áreas são iguais, percorre no mesmo tempo, né? Então imagina, aqui o planeta vai percorrer isso aqui, vamos supor, em 2 dias. E aqui o planeta vai percorrer essa mesma distância em 2 dias. Só que aqui ele andou só um pouquinho em 2 dias. Aqui ele andou mais em 2 dias. Ou seja, a velocidade perto do Hélio é maior, porque ele andou mais em 2 dias, do que afastado do Hélio, que ele andou menos em 2 dias. A gente vai ver isso de uma forma um pouquinho diferente também, né? A área descrita pelo raio vetor de um planeta, o que é um raio vetor? É uma linha imaginária que liga o planeta ao Sol. Ela é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrever essa área. Então, se você tem áreas iguais, você gasta tempos iguais. Se uma área for o dobro da outra, ele vai gastar 2 vezes mais o tempo. De tal forma que a velocidade areolar é a velocidade com que as áreas são descritas, essa velocidade é constante, né? Olha essa animação para a gente entender isso, né? Então, eu tenho esse vetor posição, essa reta imaginária que liga o Sol ao planeta, né? Conforme o planeta vai se movimentando, eu vou varrendo áreas do espaço, né? Então, eu tenho a região afastada do Sol e a região perto do Sol, né? Se essa velocidade areolar é uma velocidade que tem que ser constante, né? Então, cada planeta mantém sua velocidade areolar constante ao longo de sua órbita elíptica, né? Então, a área 1 dividido pelo tempo ΔT1 tem que ser igual à área 2
dividido pelo tempo ΔT2, né? E olha que interessante aqui, olha eu olhando o planeta, né? Essa posição do planeta mais longe do Sol, como eu já falei, é chamada de afélio, né? E no afélio, esse ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol. E aí o que eu concluo, né? Que a velocidade no periélio é maior do que no afélio. Por quê? Porque perto do Sol, se as áreas são iguais, a distância é maior e aqui a distância é menor. Velocidade no afélio é 29,3 km por segundo e no periélio aproximadamente 30,2 km por segundo, né? E temos a terceira lei de Kepler. O que diz a terceira lei de Kepler? É fantástica essa lei, a lei dos períodos, né? Ela fala que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. O que eu considero o raio médio, né? É a média aritmética entre as distâncias máximas e mínima do planeta ao Sol. Então, você tira uma média entre a maior e a menor distância, e essa distância eu chamo de raio médio. O que a gente chama de período de revolução? É o tempo que o planeta leva para dar a volta em torno do Sol, né? E aqui a gente tem a equação, ó, o período ao quadrado é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o raio elevado ao cubo. Essa constante é igual para todos os planetas. E aí, se a gente pegar uma tabela em que tem todos os planetas que nós conhecemos, né? Pegar o período em dias terrestres e o raio em quilômetros e dividir para cada planeta o t ao quadrado, o período ao quadrado, e dividir pelo raio ao cubo, todos eles vão dar a constante K, que é 4 vezes 10 elevado a menos 20, né? O que é um dado surpreendente. Pensar que Kepler fez isso, né, durante 20 anos, com os instrumentos que ele tinha, com os conhecimentos que ele tinha naquele momento e que a humanidade tinha, é fantástico, né? Bom, por favor, acompanhem direitinho o questionário, participem do atendimento caso vocês tenham dúvida, tá? Um beijo bem grande.